A tecnologia é um universo em expansão. Em um mundo hiperconectado, que experiência você entrega para o seu cliente? As oportunidades são infinitas, mas a qualidade do seu software definirá o seu sucesso. Testes contínuos. Quality Assurance. Hiperautomação. DevSecOps. Business Agility. Segurança de aplicações. Nós asseguramos a qualidade e a qualidade te leva ao resultado. Prime Control. Quality drives results. Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da playlist SciPoint Hands-On aqui no canal Talking About Testing. Quem fala é o Valmir e nessa playlist eu te ensino como resolver diferentes problemas no mundo de automação de testes web utilizando Cypress e nesse conteúdo de hoje especificamente utilizando um plugin que a gente pode acoplar no Cypress para resolver um determinado problema que são testes não determinísticos, também os conhecidos flake tests, que são aqueles testes que são instáveis, que às vezes eles rodam e às vezes eles passam, e às vezes eles rodam e às vezes eles falham. E esse tipo de teste é um grande problema para times de desenvolvimento, porque quando eles começam a acontecer com muita frequência, o time perde a confiança, digamos que perde o respeito ao framework de teste que está sendo utilizado, a suite de teste, o time perde a confiança no resultado, porque o resultado nem sempre é de que alguma coisa está errada realmente com a aplicação, muitas vezes o que está errado é o teste propriamente dito, e aí o time perde a confiança, e aí um dia o teste vai estar pegando um bug real e o time vai falar, esses testes sem falho, quando a gente vai debugar nunca é nada. E daí vão deixar passar um bug que o teste está encontrando, mas que o time já perdeu a confiança de tantas vezes que os testes estavam falhando e não era nada. Então, esse vídeo é para tratar desse tipo de situação, beleza? E aí eu tenho um projeto aqui que eu chamei de Burning Tests, que assim que você estiver assistindo esse vídeo, você pode procurar pelo link desse repositório na descrição aqui do vídeo, beleza? E esse projeto tem o código que eu tenho aqui na minha máquina nesse momento e eu vou criar um pouco mais de código junto contigo para a gente entender o problema. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir o Cypress em modo interativo para a gente rodar o único teste que já existe. Então assim, a gente vai rodar o teste, daí tu vai entender qual é a aplicação que a gente está testando. E aí eu te explico o que está sendo testado, o que está faltando testar, e a gente conversa um pouco mais sobre isso. A aplicação que a gente está testando é essa aplicação aqui. Ela é basicamente um HTML estático que tem um heading chamado Sample App, de aplicação exemplo, e tem um parágrafo que está escrito It took some time, but I finally appeared. Ou seja, levou algum tempo, mas eu apareci. Como vocês podem ver, ele realmente levou um tempo para aparecer, né? Demorou um tempo ali até que o teste, o parágrafo apareceu. E o nosso teste está passando e ele é um teste que waits for a heading 1, que ele basicamente aguarda por esse elemento aqui que está sendo destacado, que é um H1 com o texto sample app. Ele simplesmente aguarda por esse elemento existir, tranquilo? Esse é o teste que a gente tem. Então, a questão é, a gente tem, e o exemplo é super básico, mas de qualquer forma dá para mostrar, dá para fazer o ponto de flake test exatamente com esse tipo de cenário, e por isso que eu trouxe o exemplo de teste mais simples possível, porque o que eu quero te ensinar aqui é como criar uma técnica para prevenir flake tests, não sobre como escrever testes propriamente dito, beleza? Então fica comigo aqui que a gente já vai chegar lá. Então a gente tem um teste que testa o cenário que aparece o heading, mas a gente não tem um cenário que testa o parágrafo. Então eu vou vir aqui na pasta Cypress Integration, no arquivo burn.spec.js, que é o nome que eu dei para esse teste, basicamente porque a gente está falando sobre burning tests. E eu vou criar um outro teste aqui que se chama waits for paragraph. Então o outro estava aguardando por um heading 1, que é um H1. Esse aqui vai estar aguardando por um parágrafo, beleza? E aí a gente vai ter aqui... Opa! Acho que eu abri o Cypress de novo aqui sem querer.
E daí a gente vai ter aqui um sai.contains também, que vai aguardar, que vai procurar por um parágrafo que tenha o texto I finally appeared. Beleza? E aí vamos salvar e rodar isso aqui e ver o que acontece. Então a gente tem 2 testes e os 2 testes estão passando. O segundo levou um pouquinho mais de tempo ali, mas ele passou. Então, show de bola. Tenho um teste novo que cobre uma outra parte uma outra funcionalidade da aplicação, digamos assim, que não estava sendo coberta antes. Então, o que eu vou fazer? Eu estou com esse projeto aberto aqui no meu terminal. Estou tomando remédio aqui, o meu alarme despertou, desculpa o barulho. E aí eu vou dar um git diff aqui, e a única diferença é que eu adicionei esse novo teste aqui, waits for paragraph. Só que o que acontece? Esse teste é um teste novo, e ele passou nessa única vez que eu executei ele aqui. Mas, às vezes, um teste ele é flake e a gente não percebe exatamente porque ele passou na primeira vez. E aí o que eu quero te mostrar é uma técnica de como que a gente faz para prevenir de introduzir testes que são flake, mas que passaram na primeira vez na nossa suite de testes. É isso que eu vou te ensinar como fazer aqui. Tranquilo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui o Cypress, o teste propriamente dito, e eu vou vir aqui no arquivo. E nesse novo teste, esse aqui a gente já garantiu, ele já era um teste existente, que já fazia parte da suite de testes, e ele já foi comprovado ser um teste estável. Então eu não vou mexer nesse aqui. Porém, esse aqui é um teste que eu recém criei. Eu não tenho certeza ainda se ele é estável. Ele passou a primeira vez, mas vai saber se quando ele executar de novo, no CI, que às vezes tem menos poder computacional, se não vai falhar. Então eu vou criar, vou colocar aqui logo depois da descrição do meu teste e antes da função de callback, eu vou colocar um outro argumento, que é um objeto de options, e eu vou passar aqui a propriedade tags, e eu vou dar para esse teste uma tag chamada burn, de queimar, beleza? E aí agora eu vou fazer um git diff de novo, e agora eu tenho esse novo teste, onde esse novo teste eu estou passando para o Cypress como um objeto de options aqui, a propriedade tags, com o valor burn, beleza? Então eu estou tagueando esse teste e de alguma forma comunicando, e eu já vou te mostrar como, comunicando para o Cypress que eu quero que esse teste ele queime ele, significa tipo, executa ele exaustivamente, para garantir que se ele executar 10 vezes seguida, por exemplo, ele vai passar nas 10 vezes, beleza? Então vamos fazer o seguinte, agora eu vou fazer um git commit, vou fazer um git add desse arquivo, e eu vou fazer um git commit que vai ser add new test, beleza? E aí, sair de modo de edição aqui. Beleza, então agora eu tenho esse novo commit. Na verdade eu não queria ter feito isso. Eu queria, deixa eu resetar esse commit aqui, reset, git status, git diff. Na verdade eu estou no branch principal, né? Mas quando a gente está trabalhando de verdade, normalmente assim, eu não vou fazer um push direto para o branch principal. Então eu vou criar um novo branch, que eu vou chamar de new test, e dentro desse novo branch, sim, eu vou commitar esse novo arquivo. Então eu vou dar um git add nesse novo arquivo e vou criar minha mensagem de commit aqui, que vai ser add new test, beleza? E daí agora que eu estou no branch new test, eu vou dar um git push origin new test. E aí aqui no projeto, o GitHub já identificou que eu fiz um push less than a minute ago, menos de um minuto atrás, para esse branch que recém foi criado new test, e ele está me oferecendo se eu não quero criar um pull request. Então eu vou criar um pull request. Então eu criei o pull request, e logo que eu criei o pull request, o workflow do GitHub foi disparado, né? E esse workflow se chama PR tests, os testes que são executados durante o pull request. Tem um job que se chama burn tests e tem um que se chama other tests. E esses dois caras são executados em paralelo. Então a gente vai vir aqui na aba actions e a gente vai ver que para esse novo commit
para esse novo pull request, add new test, os dois caras foram disparados. Vamos abrir esse burn tests aqui que eu quero te mostrar, para a gente entender o que está acontecendo, porque ele já começou a executar faz um tempo, então é capaz de já estar finalizando. Mas, basicamente, ele pegou aquele nosso novo teste, waits for paragraph, e ele está rodando ele 10 vezes. E a gente não viu toda a execução aqui, porque ele, né, começou a mostrar quando eu demorei para chegar nessa tela. A gente pode ver que de 7 execuções, de 10 tentativas, 3 falharam. Ou seja, aquela execução que passou no meu ambiente local na primeira vez que eu criei, ela foi sorte. Esse teste ele era um teste flake e a gente só não sabia, né? E agora, como eu criei um branch e criei um pull request, e o pull request disparou uma rotina que queima os meus testes que estão marcados com aquela tag, eu não corro o risco de mandar para frente, fazer o merge desse código antes de corrigir o motivo por que o meu teste é flake. A gente pode ver aqui que das 10 execuções, as que passaram, ele passou em 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 1 segundo ponto 2, 1 segundo ponto 2, 3 segundos, 4 segundos. Então, assim, o default timeout do Cypress para esperar por alguma coisa é 4.000 milissegundos. A gente vê que a falha é exatamente um timeout de 4.000 milissegundos. Ele falou, esperava encontrar o conteúdo I finally appeared within the selector P, but never did. Ou seja, ele ficou esperando por 4.000 milissegundos, 4 segundos para encontrar o conteúdo. Eu finalmente apareci no seletor do tipo parágrafo, mas nunca encontrou, certo? Então, o que parece é que esse nosso teste aqui, se a gente abrir o source index, a gente vai ver que demora um tempo realmente para o parágrafo aparecer. E eu coloquei isso de propósito para provocar essa flakiness, para poder te mostrar essa técnica. E esse tempo é um tempo entre 1 e 5 segundos. Então, na maioria das vezes o Cypress vai conseguir pegar, porque o default timeout do Cypress padrão já é de 4 segundos. Mas a gente pode muito bem alterar esse default timeout para esse comando específico que está identificando esse elemento que demora um pouco mais para carregar. Então eu vou colocar aqui como segundo argumento a propriedade timeout com o valor de 10.000, por exemplo, né? Seria o equivalente a 10 segundos, né? Não seria necessário para esse caso aqui, 5 segundos já seria o suficiente. Eu vou colocar 10 só para te mostrar que pode ser qualquer valor aqui. E só para esse comando que eu estou alterando o default command timeout. Para o cyber.contains daqui continua sendo 4 segundos. Então, assim, se por algum motivo quebrar, escreverem errado o sample app, vai quebrar esse teste e não vai demorar 10 segundos para falhar, ele vai demorar só 4. Beleza? Mas então tá, vou fazer isso daqui e vou rodar aqui um git diff e vou criar um commit que diz fix flake test. E aí agora eu vou fazer um git push origin new test, e visto que eu fiz um commit para esse mesmo branch do meu pull request, o meu pull request deve ter reparado que houve um novo commit, né? Então agora aqui eu tenho 2 commits. O primeiro commit que adiciona o novo teste, ele falhou. O segundo commit disparou de novo uma rotina, um workflow no GitHub Actions que está rodando aqui ambos os jobs. Vamos olhar aqui o burn tests. O outro, basicamente, roda os testes que não tem a tag burn, certo? Então, basicamente, ele vai rodar o primeiro teste ali, que é o do H1. Então, o que ele faz? Ele, olha, rodou aqui, vamos ver aqui. Ele rodou o teste waits for heading, um teste passou e tá tudo certo, beleza? Enquanto que o burn, ele roda os testes que tiverem a tag burn e ele vai queimar eles. Então, ele falou, ó, executei 1 de 10, passou, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10. Por enquanto tá tudo passando. Vamos ver se vai ter algum aqui de próximo de 5 segundos, alguma coisa assim. Sete de 10, 8 de 10, 9 de 10, 10 de 10. Nesse caso aqui não aconteceu nenhum assim que extrapolasse muito, né? A gente pode até dar um rerun se a gente quiser aqui. Acho que a gente pode reexecutar só para ver se acontece Vamos esperar ele acabar de rodar aqui. Porque aqui, no fim, quem sabe a gente não teria provado exatamente. Vamos dar aqui um rerun all jobs.
Só porque eu quero realmente ver. E se não acontecer nessa segunda vez, ok também. Mas porque a probabilidade realmente de aparecer, de levar os 5 segundos é menor, porque né, pode ser entre 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, tipo assim, tem, digamos, 20% só de chance de cair nos 5 segundos. Por isso que eu coloquei 10 vezes, né? Quem sabe esse burn de 10 vezes não seria o suficiente para identificar a flakiness nesse teste específico. Quem sabe poderia ser que nas 10 vezes cai abaixo dos 4 segundos e o Cypress, né, conseguiria passar com o default command timeout. Mas vamos ver, agora ele já está na segunda aqui, 4.5, então aqui já, quem sabe, ó, já o Cypress, agora a gente consegue identificar que a gente realmente removeu a flakiness, porque esse teste aqui levou mais de 5 segundos para executar e mesmo assim o teste passou. Ou seja, o que estava acontecendo é que a gente não estava dando tempo suficiente para o Cypress encontrar o elemento que demora um pouco mais para aparecer. Óbvio que nesse caso é uma coisa que eu coloquei ali de propósito, né? Mas na vida real o fato é que, tipo assim, né, a gente está às vezes se conectando com outros serviços, né, através da internet, tem rede, tem latência e coisa e tal, e isso pode causar demoras entre comunicação cliente-servidor e as coisas demorar um pouco para renderizar na tela, porque o browser ainda está esperando por alguma coisa vindo do back-end, coisa e tal. Né? Mas agora a gente viu aqui que nessa segunda execução os 10 testes passaram, inclusive teve um aqui que demorou mais de 5 segundos para passar, mas mesmo assim ele passou. E o outro teste que roda o Other Tests também passou, que executa sem fazer burn, só um teste lá, que é o teste que já era considerado estável. Então, tá. Corrigimos a flakiness. Qual é o último passo que a gente tem que fazer aqui? O último passo é a gente tem que remover a tag. Então a gente vai remover a tag, vai fazer um git diff, git add, git commit, remove burn tag. Eu vou só botar remove burn tag, vou botar aqui na descrição desse commit. Now that we have proved that the new test is stable. Ou seja, estou removendo a tag burn agora que eu provei que o teste ele é estável. Beleza? Então vamos ir aqui para o modo para eu poder salvar. Então agora a gente tem esse novo commit aqui. Eu vou fazer um git push origin new test para esse último commit. O GitHub vai identificar que teve uma mudança nesse pull request e vai disparar uma nova action, um novo workflow para o mesmo pull request add new test para esse commit específico. E agora o que a gente vai perceber aqui é que o other tests vai rodar não só o teste que já existia como o novo, porque agora o novo faz parte, ou ele vai poder fazer parte da suite de teste, porque ele foi considerado estável, a não ser que ele falhe agora também, né? Porém, o burn test não vai executar nada, porque não tem nenhum teste com a tag burn. Então agora a gente pode ver que aqui os dois testes foram executados. Vamos abrir aqui. Ó, waits for heading 1, waits for paragraph. O parágrafo rodou bem rapidinho ali, 1 segundo e pouco, o outro em menos de 1 segundo. Todos os testes passaram, os dois testes. E se a gente vier aqui para o job que rodou o burn tests, vamos dar um refresh aqui, a gente vai ver que nenhum teste foi executado, porque basicamente o Cypress só queima testes que tiverem a tag burn. E aí agora o meu pull request, digamos, estaria no estado onde eu poderia mandar ele para revisão, para alguém pegar, olhar aqui as mensagens de commit, o que foi feito, foi adicionado um teste, daí o pipeline passou, dessa pessoa identificou que o teste era flake, corrigiu o flake teste, o teste passou, mas daí ela teve que remover a tag, porque primeiro ela precisava da tag para provar que o teste não era flake, depois remover a tag para quando agora fizer o merge de volta para o branch principal, a gente não ficar queimando o teste à toa, porque a gente já garantiu que o teste é um teste estável. Daí a pessoa pode vir aqui agora, analisar as mudanças, fazer algum comentário e aprovar ou reprovar, ou simplesmente fazer um comentário aqui no meu
pull request para a gente tomar uma decisão de vir aqui depois e fazer o merge desse pull request. Eu vou deixar o pull request aberto só para fins de que eu vou deixar esse repositório no link aqui do vídeo e aí para você consultar com o código até onde eu parei aqui. Na verdade eu vou fazer o seguinte, vou fazer o merge. Porque daí eu posso te mostrar o que acontece quando a gente faz o merge também. Porque quando a gente faz o merge, um pipeline também é disparado, chamado end-to-end tests. Vamos abrir ele aqui. Deixa eu fechar esses outros caras aqui que estão só me confundindo. E aí eu também criei um pipeline para quando os testes voltam de um pull request para o branch principal, também rodar os testes, e nesse caso simplesmente roda todos os testes que tiver para garantir que não foi introduzida nenhuma regressão. Então a gente vê ali que ele executou os dois testes passaram, e aí se a gente vier aqui para o nosso projeto, a gente vê que o último commit, remove burn tag, que agora está no branch principal, né, ele passou, então está tudo certo. Agora eu quero te mostrar um pouco mais de detalhe de implementação, porque por enquanto a gente só escreveu esse teste aqui, onde teve um momento que eu coloquei aqui um segundo argumento, um objeto com a propriedade tags com o valor @burn, e aí tu deve estar te perguntando, tá, e como é que funciona essa parada, né? Então eu vou te mostrar como é que eu fiz. Primeira coisa, eu instalei o Cypress grep, que me possibilita tanto a possibilidade de colocar tags nos testes, identificar os testes por tag e rodar só os testes que tem uma determinada tag, ou excluir o teste que tem alguma tag. Eu já fiz outros vídeos falando sobre o Cypress grep, mais especificamente sobre essas diversas funcionalidades, e ele me possibilita também fazer essa parte de burn, de poder queimar um teste. Então beleza, então essa é a primeira coisa, eu instalei o Cypress grep, que adicionou essa entrada aqui no package.json, adicionou algumas entradas no package lock também, e é isso aí, ele está instalado e ele está dentro da minha pasta Node Modules em algum lugar. Eu criei scripts tanto para rodar abrir o teste em modo interativo, que simplesmente roda o Cypress Open para eu clicar ali nos arquivos que eu quero testar. O npm test roda Cypress Run --env espaço grep tags igual a -@burn. Quando eu digo -@burn, roda tudo que não tiver a tag burn. Qualquer coisa que não tiver a tag burn pode rodar. E esse grep omit filter true é para tipo assim, ele não mostrar. Quando tu usa o grep, ele coloca os outros testes que ele não executou como pending. E é para simplesmente ele não mostrar os outros testes que estariam como pending. Mostra só os testes que foram executados. E para o outro script que eu criei que se chama test::burn, ele roda Cypress Run --env grep tags igual a @burn, aqui era -@burn para excluir esse aqui, é @burn para pegar todos os que tem essa tag, e aí burn igual a 10 para rodar 10 vezes os testes que tiverem essa tag, e também para omitir os outros que foram filtrados, ou seja, os que não tem a tag burn não vão aparecer no terminal. Beleza? Então isso aqui é a parte importante do package. Cypress grep no dev dependencies e os test scripts, teste e o test::burn. O que eu tinha faltado aqui? diff. Agora eu coloquei de novo só para te mostrar, né? Então deixa eu fazer um checkout disso aqui. Beleza. Então, dentro da pasta Cypress, além do teste na pasta integration, na pasta plugins eu coloquei opcionalmente, dentro dessa função que eu estou exportando aqui como um módulo, o require do Cypress grep /source/plugins, executando a função que isso daqui retorna, passando a config e depois retornando a config aqui, exatamente como está descrito na documentação. Essa configuração aqui ela é opcional, mas ela traz o seguinte input para a gente. Vou vir aqui no GitHub Actions e vou te mostrar. Quando falhou aqui, por exemplo, o burn tests, a gente vê esse tipo de detalhe aqui, ó. Cypress grep, filtering using tags @burn, running filter tests 10 times, will omit filter tests. Então, quando eu crio essa configuração aqui no arquivo de plugins, ele me traz esse tipo de detalhe nos logs de execução dos testes, então é uma parte interessante, apesar de ser opcional, eu acho legal utilizar. Então é isso que eu fiz aqui no index.js
dentro da pasta plugins que está dentro da pasta Cypress, e dentro do arquivo index.js que está dentro da pasta support, que está dentro da pasta Cypress, eu adicionei aqui o require do Cypress grep, já executando a função que ele retorna. Tá? Então, basicamente fiz uma versão otimizada do que está sendo demonstrado na documentação. E aí, por fim, a gente tem o pipeline de integração contínua, onde tem um pipeline chamado pr.yaml, um workflow chamado pr.yaml, na terminologia do GitHub Actions, e um workflow chamado main. O workflow chamado main é basicamente a receita do GitHub Action para o Cypress, sem tirar nem pôr, com a exceção aqui do emoji bonitinho do tubo de ensaio. Basicamente, peguei aqui da documentação do Cypress/io GitHub Actions V2 e colei aqui. Ele basicamente vai pegar, vai baixar os arquivos, vai instalar o Cypress, vai cachear as dependências e vai rodar os testes com o npx Cypress Run, beleza? Então é isso aqui que esse cara faz. Então significa que quando ocorrerem pushes para o branch principal, no caso do merge de um pull request para o branch principal, conta como um push para o branch principal. Quando ocorrer um push para o branch principal, ele vai disparar esse job que vai rodar os testes com npx Cypress Run, que vai rodar todos os testes, basicamente. Beleza? Já quando um pull request for criado, eu criei esse pr.yaml, que tem dois jobs. Tem o job burn tests e tem o job other tests, que são os outros testes. O burn tests, ele faz exatamente a mesma coisa que o outro fazia, porém, quando eu vou rodar, eu falo, não, eu quero que tu rode com esse comando aqui. Então eu não uso o default. Usa esse comando que eu estou te passando. E o comando que eu estou te passando é npm run test2.burn, que é o comando que eu defini aqui no package.json. Test2.burn, que vai rodar toda essa linguiça de código aqui para mim. É que basicamente vai falar, pega todos os testes que tiver na tag burn e executa eles 10 vezes e não mostra o resto nos logs do terminal. Então é isso aqui que o job burn test faz. Enquanto que o other test faz, ele simplesmente fala, roda com o comando npm test. E o comando npm test vai rodar omitindo todos os testes que não... Roda todos que não tiverem a tag burn e não queima eles. Simplesmente roda eles e era isso. Então, por isso que no other test ele não faz a parte de queimar os testes e no burn ele faz a parte de queimar os testes. Então, esses aqui são os detalhes de como que isso daqui funciona. Sei que foi um vídeo aí um pouco longo, mas era preciso que ele fosse um pouco longo para eu poder te mostrar tanto a parte mão na massa como te explicar aqui o código. Eu espero que tenha ficado claro e que tenha sido um vídeo útil, que você possa, quem sabe, trazer esse tipo de ideia para dentro do seu time para garantir que os testes que estão sendo introduzidos na suíte principal são testes determinísticos que trazem resultado confiável para o time, que quando eles estão falhando é porque eles acharam alguma coisa errada e o time não vai perder a confiança porque os testes ficam só falhando com resultados flake. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguma outra pessoa que possa achar esse tipo de conteúdo interessante, aciona o sininho de notificações aí para receber notificações quando tiver novidade por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.